quer me matar? Pode me matar. Mas eu não vou reagir não, porque eu sou puro. Eu não tô de maldade com ninguém aqui. Eu sou puro. Quer me matar? Me mata. Aí as pessoas começaram a tirar as armas de perto de mim e falaram assim, cara, ninguém aqui é doido de te encostar a mão. Eu falei, vocês estão armando pra me matar. Aí pegaram o telefone, bateram um toque pra uma pessoa, né, mais graduada, né, que era o frente da comunidade da época, e falaram assim, pô, o Felipe tá aqui assim, um cara, deixa eu falar com ele. Aí botou no violão, ô rapaz, tá ficando doido? Tu acha que eu sou maluco de deixar alguém te tocar? Tu é meu. É doido, ninguém aí é doido de tocar. Deus colocou nele um espírito de loucura dentro de uma biqueira. Só que tudo era propósito de Deus. Assista comigo esse testemunho tremendo, irmãos. E quando eu completei meus 15 anos de idade, o câncer levou minha mãe. Perdi minha mãe. E a partir do momento que eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu norte. Eu era muito preso à minha mãe, tinha um amor muito grande, como todo filho, né? E assim que eu perdi ela, eu fiquei meio que perdido nesse mundo. Aí, o que aconteceu? Eu fui um canal fácil para que o inimigo viesse implantar algumas coisas sobre a minha vida. Me envolvi com muitas coisas erradas, muitas. Eu participei de torcida organizada, eu era fanático por baile de corredor, mais fanático ainda por pichação. Eu sentia um prazer imenso em subir em prédios, janelas, pontes, somente para atacar um nome. E, infelizmente, me envolvi no mundo da criminalidade. Eu achava que essas coisas preenchiam o vazio que a minha mãe fazia em mim. Mas, na verdade, essas coisas estavam me destruindo. Estava acabando com o meu futuro. Estava acabando com a minha vida. Né? E meu pai não conseguia mais ter controle. Né? Os que estavam perto, muito menos, porque cada dia que se passava eu mergulhava ainda mais nas coisas erradas. E aí chegou um momento que eu fui crescendo, me envolvendo, mergulhando, e até eu percebi que já não tinha mais saída. Eu pensava, eu acreditava que já não tinha mais saída para mim. Eu já não tinha mais expectativa nenhuma de vida. Em quanto tempo você conseguiu perceber isso, por exemplo? Eu vivi tantos anos e chega um momento que quem passa esse tipo de situação, ele olha pra dentro de si e se vê perdido, não é verdade? Quanto tempo você levou pra ter essa percepção e falar, acho que eu tô jogando a minha vida no lixo? Eu demorei um pouco, porque quando minha mãe faleceu, eu não fui no enterro, eu não conseguia. E durante um longo tempo da minha vida, eu acreditava que a minha mãe ia passar pela porta. Eu acreditava que a minha mãe não estava morta. Eu acreditava que a qualquer momento a minha mãe ia passar pela porta. Até porque não teve o contato ali com o velório, com o sepultamento. Isso. Eu só tive o contato que ela entrou em coma dentro de casa. Sim. E ela ficou nos meus braços, novo, e a única coisa que a minha mãe falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aquilo ali ficava martelando dentro de mim. Eu só lembrava da imagem da minha mãe de olhos abertos e falando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Entrou em coma dentro de casa, foi em coma pro hospital, e com 2 dias ela morreu. Não consegui ir pro enterro, e acreditava que a qualquer momento ela iria passar pela porta. A nossa mente prega peça na gente, né? Verdade. E aí eu fiquei preso num mundo que não existia. E sem perceber as besteiras que eu fazia. Eu mergulhava nas coisas erradas, sentia prazer em fazer as coisas erradas, parecia que preenchia o vazio que estava em mim. E aí eu não percebia. Só que quando eu fui perceber, né, foi logo quando eu fui ter o meu primeiro filho. Aí eu acordei para a realidade, eu entendi que a vida não era só eu. Estava vindo mais alguém para poder participar da vida comigo. E aí, quando eu acordei, eu falei, e agora? Cresci, meu padrinho queria que eu me formasse, e eu não fugi dele, né? Não fiz curso nenhum, não terminei meus estudos, não busquei me formar em nada, né? Nem minha habilitação quis tirar. Meu padrinho falou, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar uma habilitação de presente. Eu não me importei. Eu só queria mergulhar naquilo que era errado. Aí quando meu filho começou a ser gerado, a mãe do meu filho, naquele momento de gestação, eu acordei, eu falei, rapaz, que vida é essa que eu estou vivendo? O que vai ser do meu filho? Será que ele vai ser igual a mim? Meu Deus. E aquilo ali me deu um choque de realidade. Aí eu falei assim, só que agora não tem jeito. Eu estou envolvido até a lama, até a cabeça. E o quanto que o senhor acha que a perda da sua mãe influenciou? O senhor disse que o senhor acabou migrando, entrando para uma vida da criminalidade.
Quanto que o senhor considera que a perca da sua mãe aos 15 anos de idade influenciou nessa sua ida para o mundo do crime, pastor? Acho que foi um gatilho, né? Sim. E as pessoas que estavam em minha volta até tentaram me ajudar. Até tentaram fazer alguma coisa para que eu não viesse seguir esse caminho. Só que eu estava revoltado. No Eu caso, quando perdeu sua mãe que entrou. No caso, né? entrou. E aí comecei a parar perto de pessoas como deveria parar. Comecei a beber. Comecei a fumar maconha. E aí um caminho foi levando o outro. Um abismo, O crime, o crime não veio da noite pro dia. Foi um processo. Foi um processo. Sim. Né? Comecei pra baile. Comecei a mentir dentro de casa. Meu pai tá onde? Tô em tal lugar. Mentira. Tava em um lugar totalmente diferente. Comecei pra baile de comunidade, porque eu não morava em comunidade, morava no asfalto. E aí fui me envolvendo, fui conhecendo pessoas que eu não deveria conhecer. Fui tendo envolvimento aqui, envolvimento ali. Entrando aqui, entrando ali, saindo aqui, saindo ali. E aí quando eu fui ver, eu já tava mergulhando. Meu Né? Deus. E comecei bebida, droga, pichação, baile de corredor, torcida organizada. Daqui a pouco comecei a roubar de motinha. Pegava a moto, fingia que estava armado, pegava um playboy na rua assim passando, perdeu. Na mão. Pegava um telefone. Daqui a pouco um telefone já não satisfazia mais. Daqui a pouco numa noite pegava 5, 6 telefones. Daqui a pouco o pessoal já começou a comentar, ó, fulano de tal, bicho. Ó, gostava da fama também. Sim, sim. E aí quando eu fui ver, telefone. Não, telefone não é coisa de ladrão, não de Dinheiro assaltante. acaba Não, rápido. acaba rápido. Não. Pouca coisa. Vamos escutar outra coisa, vamos embora. Daqui a pouco arrumou uma arma, um revólver, um oitão. Daqui a pouco desse oitão já começou a sair diante de banco, banca de jornal. E aquilo ali foi começando a Fomentar, evoluir. né? E aí as amizades começaram a mudar, porque eu falava assim, pô, não tem como eu ir para um tipo de situação com pessoas que não têm mente para estar nessa situação. Exatamente. Ou seja, a mente que nós devemos ter em Cristo Jesus, eu já tinha ela, No crime. Voltada pro mal, né? entendeu? Então, tipo assim, hoje eu entendo que ali a chamada já queimava, já ardia dentro de mim. Porque eu já tinha uma visão diferenciada. Sim. E eu comecei a crescer assim dentro da área da criminalidade, a ponto de quando eu parar para analisar, eu já estava pegando coisas grandes, pegando carga, coisas que para minha idade, para a vida que eu vivia, não tinha condições nenhuma, né? E aí é um beco sem saída. É a bolinha de neve que se torna uma avalanche, né, mano? Isso. Vai rolando, e daqui a pouco se tornou uma Aí avalanche. daqui a pouco entrava dentro de uma comunidade, os caras faziam festa, fulano de tal, porque o cara não... Se tornou a referência ali no meio dele. Né? Isso, o cara é o problema. O cara quando pega um carro, uma moto, o cara quando tá com a arma na mão, o cara é sinistro. E aí aquela euforia, pô, sou o cara, eu faço, eu aconteço. E sem perceber, mergulhava. E eu vou falar uma verdade pra vocês, o meu pai me dava de tudo. Eu não precisava. Não precisava, né? Não precisava. Mas eu gostava da adrenalina. Caramba, pastor. Eu gostava de sentir aquela sensação de estar fazendo a coisa errada e podendo acontecer alguma coisa, eu conseguia desenrolar, eu conseguia sair, eu conseguia fazer. Eu gostava disso. Ser ovacionado, né? Isso. E o ser humano gosta dessa sensação de ser ovacionado, né? De ser respeitado, independente do que faça. Os jovens, eles gostam de ter atenção. Eu gostava de ter atenção, de chegar num ambiente, ó, fulano de tal chegou. Aí todo mundo, e aí, fulano, tal, como que você tá? Beleza, tal, que sei o quê. Isso aí, ó, enchia o meu ego e eu achava que isso preenchia o vazio que estava dentro de mim. Só que chegou um momento que eu já comecei a perceber que ia dar errado. Sim. Eu já comecei a sentir a sensação da morte. A sensação de que alguma coisa iria acontecer. E às vezes eu chamava o meu pai, eu chamava um grande amigo que eu tinha, e eu falava assim, cara, vai acontecer alguma coisa comigo. Aí ele falou, tá repreendido. Não falava repreendido, né? Eu falava assim, tá ficando maluco, para de falar besteira e tal. Eu falei, vai acontecer alguma coisa comigo. Eu sentia a sensação da morte, eu sentia que a qualquer momento eu ia sair para fazer uma missão e eu não iria conseguir voltar. Porque eu estava tão perdido, mas tão perdido, que eu me envolvia numa guerra de tráfico sem ter motivo nenhum para poder se envolver. Meu Deus. Quando eu vi, eu já estava ali com um fuzil na mão, já estava indo para uma guerra, dirigindo um carro, fazendo uma coisa. Não, eu quero problema. E aí é um beco sem saída. E às vezes tudo que o inimigo precisa é um coração vazio para que ele ocupe com ódio, para que Exato. a pessoa já está disponível, né? E é o que o senhor falou. A partir do momento que o senhor perdeu sua mãe, foi onde
Foi o estopim, né? E Deu parece start. que o inimigo ele fica alimentando isso no nosso coração. Você já não tem mais nada, cara. Sua mãe já foi, é isso? Qual era a sensação? A sensação era essa? Perdi o sentido da vida. Morrer é lucro. Eu criei um sentimento dentro de mim de que eu nasci pro crime e que se eu viesse morrer, eu ia ficar lembrado por todos. Caramba, mano. Eu ia ficar na memória. Porque eu tinha muita intensidade em tudo que eu fazia. Se eu fosse pichar, eu queria pegar os maiores prédios, subir nos maiores topos, as janelas mais difíceis. Se eu ia para um jogo de torcida, eu queria estar de comissão de frente, fazer loucuras no meio da torcida. Qual torcida, mestre, você participou? Eu era do Flamengo, eu era da Jovem do Flamengo, Da Jovem do Flamengo. sendo que eu era tão doido, mas tão doido, que a torcida que me trazia benefício, eu participava dela. Teve uma vez que a gente juntou uma turma para fazer parte da torcida do Fluminense, e até com a torcida do Flamengo a gente brigava. Meu Deus. Porque o que a gente queria era bebida, era ganhar ingresso para poder vender e ganhar um dinheiro. E aí a torcida, às vezes começando, precisava de volume. A gente falava assim, não, vambora, vou trazer um povo aí, só que tem que ser o seguinte, tem que ter bebida liberada, vai ter ingresso? Tem. E aí participava das loucuras, só por participar, porque gostava da bagunça. Pra passar o tempo. Isso. E passava cada reflexo Eu imagino. que se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui hoje. E aí eu gostava dessa intensidade. Então, com torcida, era muita intensidade. Com baile de corredor, era muita intensidade. Baile de corredor, eu magrinho, mas era um pouco áspero, né? Fazia loucura, pulava no meio do corredor. E vai pra fazia cima. umas doideiras, cara. Eu olhava e falava assim, cara, o Felipe é doido. Felipe, tu bebeu muito, tu tá bebendo muito, Felipe, tá ficando maluco, tá pulando no corredor. Eu falei, não, eu gosto, vambora. Aqui a gente veio pra brigar. Então, era tudo com intensidade. Mas por quê? Queria atenção. Queria que as pessoas olhassem para mim e falassem, não, esse aí é o cara, esse aí faz, esse aí... Então, isso preenchia o vazio que estava dentro de mim. Só que, em diversas situações, a mão de Deus estava sobre a minha vida e eu nem sabia. É verdade. Porque eu passei cada reflexo, cada situação que eu olhava e falava assim, como que eu consegui sair? Uma vez eu entrei dentro de um cerco que aos olhares humanos era impossível de eu sair desse cerco. Eu já não acreditava mais. E de repente, em um momento que eu dei um estalo assim na minha mente, e eu estava escondido, os policiais me cercando, e eles queriam me pegar para poder me matar. E aí eu falei que assim, vou dar uma olhada aqui. Quando eu levantei a cabeça para olhar assim no muro, já estava tudo cercado. E aí eu subi num telhado, eu corri pelos telhados das casas, eles atirando em cima de mim, não conseguiram me acertar, e era muito perto, muito perto. Saí numa rua, e dessa rua eu fui correndo no meio da rua, e as pessoas vendo, até eu chegar num lugar que eu consegui me esconder dentro de um rio. Os policiais depois saíram daquela região onde eles estavam me cercando, tentando me pegar, e saindo dali, eles foram na direção que eu fui. Só que eu fiquei dentro do rio escondido. Eles rodavam em volta de mim. Eu não via. Eles olharam no rio, mas eles não conseguiram me ver. Hoje eu entendo, Deus te escondeu, né, mestre? porque tinha um propósito. Meu Deus. Então, quem foi chamado para viver um propósito, não tem jeito. Só que a sociedade não entende. Eu era muito julgado, eu era muito criticado. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, esse aí não tem jeito não. Dava Hoje prazo, mesmo, né? hoje mesmo um amigo meu, ele comentou um vídeo meu, né? Ele falou assim, eu não sou cristão, mas eu olho pra sua vida hoje, eu fico impactado, pô. Porque tu era um cara que ninguém acreditava em você. E hoje eu vejo o que Deus tem feito na sua vida, isso mexe comigo. E quando o senhor se deu conta, pastor, que Deus ele havia te escolhido? O senhor olhou assim e falou, caramba, Deus me escolheu mesmo. Porque pra Viver o que eu tô viver o que vivendo, eu tá vivi, vivo? ser livre de um monte de coisa e tá vivo, foi Deus que me escolheu mesmo. Foi quando eu fui preso pela primeira vez. Antes de eu ser preso, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi tudo o que aconteceu no momento da minha prisão. Só que, nessa época, eu ia pra macumba. Eu ia pra um terreiro, conversava com algumas entidades, e eu acreditava naquilo que as entidades falavam comigo. Então, quando eu tive esse sonho, eu falei que assim, a entidade tal tá me dando uma revelação, me mostrando já algo que pode acontecer. Aí, um dia após, eu fui na casa de uma pessoa, e ao sair da casa dessa pessoa, eu me deparei com umas 20 viaturas da Civil, me perdoe. Eu olhei e falei, é o meu sonho. Na hora, eu sem camisa,
Eu comecei a tentar querer esconder a tatuagem. Eu falei, ele não pode me ver, vai me pegar, vai me pegar. Aí eu falei, "Ih, o sonho era pra me prender. Porque nessa época eu tava aprontando muito. Eu falei, acabou, a casa caiu. E aí os policiais olharam pra mim, pararam as viaturas assim na rua. Aí me olharam, pararam um carro. E eu tremendo com medo. Aí eu passei e fui embora. Aí eu falei, não vai acontecer mais nada. Quando foi à noite, um amigo meu me ligou, sendo que era aquela época de telefone fixo, né? Eu fui pegar o telefone pra ligar pra uma pessoa. E quando eu peguei o telefone, que eu coloquei o telefone no ouvido, ele já tava na linha. Aí ele, posso falar com fulano de tal? Eu falei, que loucura é essa? Aí eu falei, pode, é o próprio que tá falando. Aí ele, aí, desce aí, que tem uma parada pra gente e tal, que não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu tinha uma cisma de não fazer nada de errado no mês de carnaval. Porque todo mês de carnaval, toda vez que chegava o mês de carnaval, acontecia alguma coisa comigo. Eu bati de moto, eu já fui atropelado, eu já fui preso. Sempre no mês do carnaval. Então, quando chegava o mês do carnaval, eu falei assim, eu não quero fazer nada. Aí esse rapaz me ligou. Só que quando ele me ligou, ele, cara, você precisa ir, tem que ser você, tem que ser você. Eu falei, não quero. Daqui a pouco, tá bom, eu vou. Fui. Ali era o momento. Já estava preparado para mim. Fiz o assalto. Nessa que eu fiz o assalto, eu retornando com o carro, eu lembrei que tinha que passar num lugar. Virei pro rapaz que tava dirigindo o carro e falei assim pra ele, tem que passar em tal lugar. Volta com o carro. Só que eu não sei o que deu na cabeça daquele cara. Ele deu um cavalinho de pau no meio da rua. Isso que ele deu um cavalinho de pau. Que eu olhei pra frente. Viatura. Os policiais, um já pulou de um lado, um pulou do outro e vieram correndo com um fuzil na direção do nosso carro. Como é que sai? Eu era muito doido. O que eu fiz? Eu abaixei assim no carro, arriei o banco, coloquei a arma, falei pra ele, coloca a cabeça no volante, acelera. Ele ficou nervoso e deixou o carro morrer. Nessa que o carro morreu, eu falei, cara, tu não fez isso não, cara, que não fez isso. Os policiais, sai. Aí eu falei, não, é ideia. Perdi, fui ali, me rendi, né? Porque não tinha o que fazer, 2 fuzis apontados pra gente. E aí, me rendi. Era ali, doido, mas nem tanto, né? Tá entretido ali na história. Ele tá gostando, né? Aí, o que aconteceu? Eles chegaram, eu falei, chamei, eu tenho um desenrolado. Será que tem como? Aí eu falei, eu gostei de desenrolado. Eu falei, tem um desenrolado, não tô de bobeira não, chefe. Tem uma paradinha pra perder, vamos conversar, sou pai de família, entendeu? Da mesma forma que o senhor corre atrás do ganha-pão do senhor, eu também corro atrás do meu ganha-pão. Aí o policial ficou olhando, calma aí, deixa eu dar uma olhada no carro. Aí me colocou sentado no chão, eu e meu de processo, começou a olhar o carro. Nessa que ele estava olhando o carro, chegou uma Blaze. Caraca. Quando essa Blaze chegou, eles correram, deita no chão, deita. E botaram a gente deitado no chão, né, já algemado. E aí o policial da Blaze saiu, veio, olhou, levantou minha cabeça. Quando ele levantou minha cabeça, ele falou, não acredito que é você. Meu Deus. Eu não falei que eu ia te pegar? Era um policial que eu tinha problema com ele. Quando ele olhou pra mim, ele falou, a casa caiu. Tu vai morrer. Meu Deus. Na hora eu senti a sensação da morte. Talvez você vai perguntar pra mim, Felipe, como que você sabia que era a sensação da morte? Eu vi a minha vida toda em 1 segundo. Passou um filme assim na minha cabeça. Quando esse filme passou, eu olhei pro meu de processo e falei que assim, a casa caiu, vão morrer. Ele, por quê? Eu falei, essa daí é a Blaze tal. É fulano e ciclano que tá nessa Blaze. Esses caras queriam a minha cabeça. Já era, a casa caiu. E aí os policiais viraram pros outros policiais e falaram assim, esses 2 aqui é nosso. Já era. Aí os policiais, pensando que era o dinheiro, não vai levar ele não. Não vai levar. Ele falou, rapaz, sou fulano de tal, quem sabe sou eu e eu vou levar. Os policiais falaram, não vai levar. Eles começaram a discutir. E eu deitado no chão, pensando assim, senhor, comecei a falar com Deus. Deixa levar não, Não senhor. deixa levar não. Pelo amor de Deus, não deixa não, Meu não deixa Deus. não. Conclusão, os policiais que prenderam a gente, um deles entrou dentro da viatura e bateu Maria Zero. E Pegamos 2 miliantes que estavam no carro tal, que fizeram um assalto em tal lugar, eles estão presos com a gente. Aí da delegacia, traz eles. já era. Já era. Aí começaram a discutir, não era pra ter feito isso e tal, não sei o quê. Quem prendeu fomos nós. Então nós vamos levar eles. Levou a gente preso. Fui pro Porquinho, cheguei dentro da delegacia, eu tinha um problema com o delegado.
Quando o delegado me Sangue de viu, Jesus tem poder, era muito problema. o delegado falou, você aqui? Ah, não acredito. Meu Deus. É você que está aqui? Vou acabar com a tua vida. Passa 5 minutos, entra Globo, SBT, Record, tudo dentro da delegacia. Eu nunca entrei tanto numa sala de reconhecimento igual aquele dia. Tudo que tinha naquela noite ele jogou em cima de mim. Os Meu repórteres. A época era Wagner Monte. O Wagner Monte me escrachando na Record. E aí, saí dali do Porquinho, fui pra DP. Quando eu cheguei na DP, eles estavam me vendo na televisão. E aí, tu tá aparecendo aqui na televisão? Já chegou grandão lá, né? É, já tinha um montão de conhecido. Misericórdia. Aí os caras aí, fulano, aí, tá aparecendo na TV, tá famoso. Eu falei, famoso e preso. Adiantou de nada a fama, né? De quê? Meu E aí, Deus. conclusão, o que aconteceu? Quando foi no outro dia, eu recebo a visita. A visita que eu recebo chega chorando. Era a mãe dos meus filhos. E eu falei assim pra ela, por que tu chora tanto? Porque eu já não estava mais com ela. Por que tu chora? Ela virou pra mim e falou que assim, porque ontem eu estava andando na rua e uma mulher me parou do nada. E eu falei, tu tá chorando por causa disso? Ela, sim. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque essa mulher que me parou. Ela virou pra mim e falou que assim, ó, assim te diz o Senhor, a sepultura daquele estava aberta, mas eu tenho uma obra na vida dele. Meu Deus. Eu fechei a sepultura e eu guardei ele naquele lugar. E quando tu for lá visitar ele, avisa ele que não tem pra onde ele correr, porque a obra que eu tenho sobre a vida dele vai se cumprir. Glória a Deus. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, Jesus, eu não acredito nessas coisas não. Mas me marcou, mexeu comigo, dentro de uma cela, com quase 100 presos, uma cela pequenininha, um montão de rede pendurado na cela, mosquito, barata, percevejo. Falei assim, olha onde que eu tô, parecia um inferno. E aquilo ficou. Aí o pastor Marco Pereira entrou dentro da DP, com a Elaine Martins, com a filha dele, pessoal, com a equipe que ele levava, né? E aí eu não gostava muito, que ele vem com esse negócio de paletó, passando, orando, jogando os outros no chão. Falei, colocar a mão na minha cabeça pra vir querer me jogar no chão, o negócio vai ficar sério. Aquela rebeldia, né? E aí eu ficava escutando os louvores mexia comigo. Só que eu era muito envolvido, muito envolvido. Mas ali eu comecei a entender um pouquinho que aquele lá de cima tinha algo Glória a comigo. Deus. Caramba. E meu irmão, a gente fica parado ouvindo e... Com certeza, tô Né, ouvindo mano? a história. Caramba, cara, que legal, pastor. Meu Deus do céu. E aí, e pra o senhor chegar no processo da conversão, mestre, que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e o senhor falou um pouco da sua história, queria entender como foi para o senhor chegar ao processo de se tornar um convertido ao Senhor Jesus. A partir de agora, eu sou crente em Jesus. Então, passei o processo, né? Fui preso. Fiquei 3 anos preso. Sim. Respondi vários processos. Deus me deu livramento em alguns processos. Hoje eu entendo que foi Deus. Lá atrás eu pensava que era o defensor, ou então a minha sabedoria. Mas hoje eu entendo que não foi nada disso, que foi Deus que me deu Sim. livramento. E chegou um ponto que eu recebi o benefício do VPL. O preso ele sai de 15 em dia, me perdoe, vai em casa e volta no mesmo dia. Como um induto de Natal. E aí recebi o benefício. Saí, minha família me recebeu, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Só que eu falei, não tem como eu voltar. Eu sou fulano de tal. Vou voltar, como diz a linguagem, né? Vou virar bobão. Vai falar assim, ih, é fulano de tal, ó. Falei, então não dá pra voltar. E ali eu falei pra todo mundo que estava ali na minha casa, eu falei assim, ó, gente, não dá não. Aí meu padrinho que lutou comigo, meu padrinho lutou muito. Porque eu aprontei muito lá dentro, trafiquei lá dentro da presídio, eu vendia droga dentro do presídio, colocava droga pra dentro. E tomei muito castigo, muito carrinho. Só que até nisso a mão de Deus estava sobre a minha vida. Porque eu fui pego num processo lá dentro de tráfico. Só que o diretor não conseguiu aplicar o processo sobre a minha vida. Se ele conseguisse, eu não iria sair. Porque lá dentro, se a pessoa assinar o tráfico, ela tem que pagar ponta a ponta. Então Deus colocou a mão. E em meio a esse processo, meu padrinho que foi me visitar.
Ele pagou o preço, levava tudo pra mim, não deixava faltar nada. Ele me ajudava, fazia de tudo por mim. Tanto que no dia que eu saí, ele foi lá no presídio me buscar. Já tava vendo um apartamento pra mim, já tava preparando a minha vida do lado de fora. Quando ele ficou sabendo que eu não iria voltar, ele entrou em pânico. Ele, Felipe, tu não vai fazer isso comigo, tu não vai fazer. Eu falei, eu nasci por crime. Meu pai, que é meu padrasto, olhou e falou, Felipe, eu falei, não vou voltar. E já tinha uma festa me esperando na favela. A festa já estava preparada. E aí... Tudo pronto pra recepcionar, né, mestre? Isso, tudo pronto, tudo pronto. E eu abri mão da minha família. Dei as costas pra todo mundo. Eu falo assim, isso mexe comigo, sabe? Porque eu vejo alguns jovens, nos dias atuais, perdendo oportunidades que vêm de encontro à vida deles. E eu queria dar um conselho para esses jovens. Sua câmera quer ali, mestre. Existem oportunidades que nós não podemos perder. Porque vai haver alguns momentos da sua vida que a oportunidade vai vir e vai bater na sua porta. Só que se você não abrir a porta para essa oportunidade, vai chegar um momento que você vai esperar a oportunidade bater na sua porta e a oportunidade não vai bater. Eu passei por isso. Tinha tudo. Meu padrinho falou, vou alugar um apartamento, a gente vai ver um carro, habilitação, você vai ter uma mesada. Eu falei, não quero. A oportunidade estava batendo na minha porta e eu não abri a porta para a oportunidade entrar. Só que chegou um momento que eu queria ouvir o barulho da oportunidade, ó. E não tinha mais. Não tinha mais. O que aconteceu? Eu tive que correr atrás da oportunidade. Só que quando eu decidi correr atrás da oportunidade, a oportunidade correu de mim. E aí é mais cansativo, né, mestre? Muito. Quando você não aproveita a oportunidade que vem até você, você tem que correr atrás dela, é mais cansativo. E isso machuca. Isso machuca. Porque fica martelando na sua mente. Eu tive a oportunidade. Por que não aproveitei, Por né? que eu não aproveitei? Isso fica martelando. Martelando. Só que eu sempre tive uma mente muito focada mediante aquilo que eu sempre quis pra minha vida. Eu sempre fui um cara que eu falei assim, eu quero isso, por mais que vai ter dificuldade, por mais que eu vou enfrentar barreira, por mais que pareça ser impossível, eu vou lutar e eu vou chegar. Eu vou conseguir, eu vou conquistar. E isso, eu sempre tive isso. Né? Então, oportunidade. A gente não pode perder. Exatamente. Eu dei as costas pra oportunidade naquele momento, parei dentro da favela. Cheguei lá, tinha uma festa terrível me aguardando. E aí eu bebendo, se drogando, fazendo tudo que não deveria fazer. Só que chegou um momento que o barulho que eu ouvi em minha volta me incomodava. Chegou um momento que eu olhava pro rio e era como se eu via policiais dentro do rio. E aquilo começou a mexer comigo, eu comecei a ficar assustado. E de repente eu comecei a ouvir coisas. Era como se alguém conversasse e falasse assim, ó, vamos pegar ele quando? Qual é o horário? Qual é o momento? Tem que ser hoje. E eu ouvi aquilo, aí eu olhava para as pessoas que estavam em minha volta, eu pensava assim, cara, eu tô ficando doido. Eu falei, a droga tá mexendo comigo. Aí daqui a pouco, quando a droga começava a rolar, eu falei, não quero mais não. Porque eu pensava que era o efeito da droga, mas não era. E aí, daqui a pouco eu não quero beber mais. Daqui a pouco eu não quero mais droga. Daqui a pouco eu cheguei para um amigo meu e falei assim, o que tá acontecendo? Ele, acontecendo o quê, fulano? Eu falei, o que tá acontecendo? Ele, não tá acontecendo nada. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa. E daqui a pouco eu comecei a pensar na besteira que eu fiz de dar as costas pra minha família, de abrir mão da oportunidade que eu estava tendo. E aí aquilo veio embaralhando a minha mente, embaralhando. Daqui a pouco eu falei, não, será que é isso mesmo que vai acontecer? Eu não abracei a oportunidade bateu na minha porta, eu não abri a porta para a oportunidade entrar, e agora eu estou vivendo tudo isso, e quer saber de uma coisa? Isso aqui é pra mim, é pra mim. Isso aqui, eles estão armando tudo isso aqui pra me matar. Isso entrou na minha mente. Quando isso entrou pra minha mente, eu falei pro rapaz que tava comigo, eu falei, ó, isso tá tudo armado, não tá? Pode falar. Ele, que armado o quê, cara? Eu falei, tá armado. Vocês vão me matar hoje, é? Ele, Felipe, você tá doido? Te matar, rapaz. Todo mundo aqui te admira, todo mundo aqui te respeita. Como que a gente vai te matar? Eu falei, não, tem armação aqui. Não tem. Eu falei, não tem. Daqui a pouco eu levantei, peguei a arma que eu tava assim, que estava comigo, coloquei em cima da mesa e falei assim, quer me matar? Pode me matar. Mas eu não vou reagir não, porque eu sou puro.
Eu não tô de maldade com ninguém aqui. Eu sou puro. Quer me matar? Me mata. Aí as pessoas começaram a tirar as armas de perto de mim e falaram assim, cara, ninguém aqui é doido de te encostar a mão. Eu falei, vocês estão armando pra me matar. Aí pegaram o telefone, bateram um toque pra uma pessoa, né, mais graduada, né, que era o frente da comunidade da época, e falaram assim, pô, o Felipe tá aqui assim, um cara, deixa eu falar com ele. Aí botou no envelope, ô rapaz, tá ficando doido? Tu acha que eu sou maluco de deixar alguém te tocar? Tu é meu. É doido, ninguém aí é doido de tocar no fio do teu cabelo. Aí entrou na minha mente, ih, tá tentando mexer. Nada te convencia. Nada me convencia. Nada te convencia. Eu falei, o quê? Aí eu falei, tá bom, fingi que tava acreditando no que ele tava falando, mas na verdade não tava acreditando em nada. Já tava formado na minha mente que eles queriam me matar. E eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu surtando, daqui a pouco um amigo meu virou e falou assim, cara, os caras já estão começando a bater neurose contigo, cara. Fala o seguinte, Felipe, vai embora pra casa. Vai embora. E já tinha uma casa preparada pra mim dentro da favela. Aí eu falei, eu vou pra essa casa? Duvido. Vou entrar dentro dessa casa, vai ser lá que eles vão me cortar todinho dentro da casa. Não vou pra lá, não. Vou fazer o seguinte, vou embora. Peguei e saí pelos becos, olhando pra um lado, olhando pro outro. E eu falei, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Saí. Quando eu saí pro lado de fora da comunidade, eu falei, e agora? Vou pra onde? Dei as costas pra todo mundo. A oportunidade bateu na minha porta, não abri a porta pra oportunidade de entrar. Falei pra minha família que eu era do crime, que eu nasci pra ser criminoso, que eu nasci pra ser bandido. E agora? A casa que estava dentro da favela eu abri mão. Arrumei uma confusão na boca de fumo. E agora eu vou pra onde? Aí eu falei, vou ligar pra minha irmã. Peguei o telefone, liguei, irmã, ela, oi, Felipe. Eu falei, graças a Deus que tu atendeu. Ela, Felipe, tu tá onde? Eu falei, calma, deixa eu falar algo pra você. Eu falei, ela o quê? Eu falei, eu tô surtando. Ela, tu tá surtando, Felipe? Eu falei, eu tô surtando, não sei o que tá acontecendo comigo. Ela, por que você tá falando isso, Felipe? Eu falei, eu estava na boca de fumo. Na festa, bebendo, se drogando, fazendo tudo que eu não deveria fazer. Só que de repente, eu comecei a sentir que as pessoas queriam fazer uma maldade comigo. E tem outra, eu escutei uma voz na boca. Enquanto eu estava tendo aquela crise, eu escutei uma voz falando assim, Senhor, tira ele de lá. Eu escutei essa voz 3 vezes. E quando eu escutei essa voz, foi onde eu surtei mais. Aí eu virei e falei pra ela isso no telefone. Eu falei assim, irmã, eu estava na boca de fumo, bebendo, se drogando, fizeram uma festa pra mim, mas de repente eu surtei. Eu acho que eu tô ficando maluco. Até vozes eu ouvi. Ela falou, Felipe? Eu falei, Ela, glória a Deus. Aleluia. Eu falei, glória a Deus. Irmão, eu tô ficando maluco. Ela, tu não tá ficando maluco, não. Aleluia. Eu falei, por quê? Ela falou, por quê, Felipe? Porque enquanto você estava lá, o meu pai estava chegando em casa e falando tudo o que aconteceu. Quando meu pai falou tudo o que aconteceu, eu entrei para dentro do meu quarto e eu comecei a clamar e a dizer, Deus, tira ele de lá. Aleluia. 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 E a mesma coisa que ela falava dentro do quarto, eu estava ouvindo no momento que eu estava surtando. Aleluia. Quando ela falou isso pra mim, eu desliguei o telefone porque eu não acreditei. Aleluia. Só que eu entendi que a oração dela causou toda aquela situação onde estava tendo a festa para me receber. Meu Deus. Porque quando Deus quer resgatar, independente de onde se encontra, quando Deus quer resgatar, independente do que esteja fazendo, quando Deus quer resgatar, independente se está com o coração fechado ou se está com o coração aberto, quando Ele quer resgatar, Ele resgata. Glória a Deus. Ele resgata. Glória a Deus. A oração do justo pode muito seus efeitos, né, mano? É verdade. E esse foi mais um testemunho tremendo, irmãos. Forte demais. Esses dias eu tava observando, irmãos. Se você for parar pra pensar, muitas pessoas usuárias de drogas, muitas pessoas que estão no vício do álcool, que estão no vício de jogos, tudo, irmãos, tudo que tem de vício nesse mundo. São pessoas que um dia já serviu a Deus. Você pode ter certeza. A maioria são pessoas que nasceu no berço evangélico, ou às vezes o pai é pastor, certo? O pai ou a mãe serve a Deus. Se você for lá na Cracolândia hoje e conversar com alguém, você pode ter certeza que essa pessoa vai conhecer a palavra de Deus, até melhor que nós que servimos a Deus. E às vezes eu paro para conversar com algumas pessoas e às vezes morador de rua, às vezes tá no vício, e eles começam a falar da palavra de Deus, assim, eu fico impressionado de você ver uma pessoa que está naquela situação, mas conhece a palavra do Senhor. E às vezes eu começo a imaginar e a pensar como que uma pessoa
que um dia já conheceu, que já ouviu falar do Senhor, que já teve uma experiência com o Senhor, consegue sair da presença dele. E isso é muito triste, irmãos, muito triste. E algo que ele disse aqui foi sobre oportunidades. Ele disse que a oportunidade bate na nossa porta. Olha aqui a coincidência, irmãos. Estou com a camiseta escrito "Eis que estou à porta e bato", né? Tema de um congresso a qual eu tive a oportunidade de poder estar ministrando aqui no meu ministério, né? Quero até agradecer a igreja do Magali, se algum irmão de lá estiver vendo esse vídeo. E o tema, a mensagem a qual eu trouxe nesse congresso foi sobre arrependimento. E o Senhor hoje nos dá oportunidades. Hoje o Senhor nos dá a possibilidade de poder ir para a presença dele, poder servi-lo, de poder escolher. Mas chegará um dia, irmãos, que nós não vamos ter mais essa oportunidade. Chegará o dia que a oportunidade irá acabar. Então hoje, você que está nessa vida, que está numa vida errante, que está na vida de pecado, fazendo coisas que não agradam ao Senhor e você sabe que não está agradando ao Senhor, se você está vendo que a tua vida está se encaminhando para esse lado, que você já não está mais ouvindo a sua família, que você já não está mais sentindo prazer de ficar com a sua família e se distanciando de todo mundo, saiba que isso é o inimigo te levando para uma prisão, irmãos. Ele está te levando para uma prisão. E se você continuar, acompanhando esse caminho só vai ter um destino, que é a perdição. E você sabe qual que é o caminho da perdição. Porque, irmãos, temos que entender que existe dois caminhos, e é simples isso. Existe o caminho da perdição, o caminho do inferno, e existe o caminho da salvação, que é junto com Jesus, que é o caminho do céu. E hoje você tem essa escolha. Hoje você pode escolher o que você quer para a tua vida. Saiba que no inferno é um sofrimento eterno. No céu é uma alegria, um regozijo. Fico até sem palavra para dizer, mas é eterno. É tudo de bom, só que eterno na nossa vida. Então hoje você tem a possibilidade de escolher. Então se você hoje pode escolher, escolha Cristo. Escolha servir ao Senhor. Escolha estar na presença de Deus, irmãos. Certo? Eu creio que o nosso Deus, ele é maravilhoso para fazer uma grande obra na tua vida, assim como fez na vida deste homem. Um homem que não queria saber de Deus, não queria saber da família, só queria saber desta vida errada que ele estava fazendo, vivendo. Só que ali, você vê que ele surtou. Isso aqui, irmãos, não é obra de homem, não. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa espiritual. A gente tem que ter os olhos espirituais para entender o que aconteceu aqui. Então o Senhor permitiu, perturbou ele ali, e ele abriu seus olhos, e o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele. Então que eu profetizo que, assim como ele contou o seu testemunho, eu creio que você também contará o seu testemunho. Eu creio que a sua família também contará esse testemunho. E se você estiver com alguém na tua casa com essa situação, continue buscando por ele. Você vê, a irmã dele estava de joelho por ele. E Deus veio e livrou ele. Então continue orando pela pessoa que você está orando. Continue buscando por ela. Continue intercedendo por ela. Que eu creio que o Senhor irá fazer uma grande obra na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Creia nesta palavra, irmãos. Creia no que o Senhor falou com você através deste vídeo, tá bom? Irmãos, eu vou deixar para vocês aqui o canal, certo? O podcast, se eu não me engano é o Faricast. Faricast, se eu não me engano, mas eu vou deixar para vocês aqui embaixo tudo certinho, tá bom? O nome do entrevistado,
o nome do podcast, para você ir lá e assistir o vídeo completo, o testemunho dele completo, né, a conversa que eles têm lá, e tem muito conteúdo bom neste canal, certo? Então eu só recomendo a canal que eu já assisti, certo? Por isso que eu tenho autoridade aqui para recomendar para vocês. Então eu recomendo este canal de podcast que tem muitas entrevistas, muitos homens de Deus foi ali já, sentou naquela cadeira e já contou a sua história. Eu tenho certeza que você irá gostar. Se você gosta de testemunho, se você me segue e gosta dos meus conteúdos, você vai gostar do conteúdo deles. Amém? Quero agradecer você que ficou aqui até o final. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.